agosto de 1995. Nós estamos no município da Barra do Guarita, na localidade do Remanso do Uruguai. Nós estamos numa pequena casa, 500 metros da barranca do rio Uruguai, e estamos na casa do senhor Pedro Freitas. Pedro Alves da Luz. Pedro Alves da Luz, conhecido como Pedro Freitas. Tá igual, é apelido, mas serve, né? O Pedro Freitas é apelido? É apelido, né? Perfeito. O seu Pedro Freitas, o senhor Pedro Alves da Luz, que é um dos remanescentes da coluna Prestes. É um homem que hoje, aos 86 anos, lembra muito dos fatos de quando tinha 13 anos e morava na cidade de São Luís Gonzaga, 12 para 13 anos, e ingressou na coluna Prestes e iniciou a maior marcha que se tem conhecimento da história desse país. Boa tarde, seu Pedro, é uma satisfação tê-lo aqui conosco nesse momento para gravarmos esse depoimento. Como é que começou tudo, seu Pedro, esta caminhada? O que lhe motivou ao senhor participar da coluna Prestes, ainda menino, com 12 para 13 anos? Eu apenas me convidaram para repontar uns cavalos, até um lajeado tal de Peraju, e ali eu comecei a gostar e fui ficando, né? Não voltei mais em casa. O senhor morava onde? Na Serrinha, município de São Luís Gonzaga. O senhor tinha muitos irmãos lá? Nós éramos 8 irmãos. E o senhor foi o dos irmãos, dos piá, que decidiu acompanhar a coluna Prestes? Foi só eu, né? Eu e um tio. Né? Por que motivo o senhor acompanhou? Acompanhando o tio, gostando da coisa? Ora, me pediram para ajudar a repontar aqueles animais e o tio foi, aí como o tio estava lá, eu também fiquei por lá. Né? E abandonou a família, pai, mãe? Mãe só, porque pai já não tinha mais. Como é que era o nome dos seus pais, seu Pedro? O pai Andrino. E a mãe? Jesuína. Então o senhor foi repontar esse gado para o pessoal do Prestes e resolveu se enturmando e gostando da coisa? Gostando. Ganhei depois, aqui já beirando a Argentina, ganhei oferta de ganhar 10 pila para emigrar com o povo, não quis. Já estava aí acompanhando, então acompanhei de começo a fim. Do começo ao fim, de São Luís Gonzaga até a Bolívia. Até a Bolívia, né? Vamos lembrar alguns fatos dessa coluna, dessa caminhada. Os primeiros dias da coluna, o que o senhor se lembra dos primeiros dias que o senhor começou a acompanhar de São Luís, a Juizinho, a Ramada, enfim, os primeiros dias da coluna, o que o senhor tem na lembrança? Olha, o que eu tenho mais lembrança é um combatezinho que deu no Rio Conceição e depois na Ramada, né? E depois aqui, quando passemos aqui em Portela, esse eu me lembro, até no Rio Guarita, também me lembro, no Cruzemos. E do Arroio Conceição, do combate da Conceição, o que é que o senhor se lembra de mortandade, de choques, como é que foi aquilo? O morto de companheiro ficou um só. Da turma que o senhor estava? É. Foi sepultado bem na Horta Coxia para cada ponte. Perdeu um companheiro? É. E os demais conseguiram fugir? Eles conseguiram junto. Né? Era muita preocupação com os provisórios perseguindo o pessoal da coluna? Era bastante, né? Bom, seu Pedro, e qual é a lembrança que o senhor tem do Rio Guarita, aqui da região próxima a Tenente Portela, do Rio Pardo? Aqui eu me lembro nesta região do Cuido. Fomos acampemos aqui no Lajeado dos Machado, foi botado guarda para cuidar o povo, né? Os moradores, cuidar o respeito ali, né? E a gente carneava alguma res, algum porco, né? Mas fazer muita rebardaria, como muitos usavam, não. Ficaram muitos dias aqui nessa região, seu Pedro? Não, senhor, fomos viajando sempre, né? Paravam muito tempo num lugar só ou não? Não, muito pouco, né? O senhor viajava junto com o pessoal de frente, o senhor como piazito ia mais atrás? Por onde? Eu viajava com aqueles da frente. Né? A sua função era levar o gado, os cavalos, as montarias? Cavalo, é. Quando saíram de São Luís tinha muitos animais que acompanhavam a coluna? Antes, né? Então eu até era laçador de cavalo para o povo. Com 13 anos? É. Era uma gurizada grande que acompanhava a coluna ou o senhor era dos mais novos? Eu era não, nós era 2 ou 3 guris que acompanhavam. Uhum. Você lembra o nome dos outros piá? Me lembro. Quem é que eram eles? Tinha o Inácio, né?
E o... para ali... não. Mas como é que era o nome de um? Aquele morreu pra lá, era bandidinho, né? Mas não me lembro o nome daquele. O Inácio e esse outro tinham sua idade? O Inácio, sim. Vocês passavam o dia todo cuidando dos animais ou tinha algum divertimento além para os piá que acompanhavam a coluna Prestes? O divertimento era laçar cavalo quando precisavam trocar cavalo, né? Esse era o nosso divertimento. Como é que eles tratavam os chefes da coluna, o Luiz Carlos Prestes, o Cordeiro de Farias, o Portela, o João Alberto, enfim, esse pessoal? O Portela eu não conhecia, ele ia na retaguarda aqui, onde mataram, esse eu não conhecia, não tenho lembrança dele. O que falavam do Portela? Que era bom tenente, né? Eles falavam muito, sentiram muito a morte dele ali. O pessoal ficou muito sentido quando soube da morte dele. É. E os demais que eu lhe perguntei, do João Alberto, do Prestes, esse pessoal todo? O João Alberto era o mais daninho que tinha. Daninho? Ele tinha raiva de mim. Por quê? Porque o que era preciso conversar com eles, eles me mandavam eu. O piá e também mandava recado. Eu ia lá e dava o recado bem direito, né? E o João Alberto lhe colocou um apelido. O cara de sebo, né? Mas por que ele colocou esse apelido, seu Pedro? Eu era muito descarado para ir conversar com eles. O senhor tratava de igual para igual? E queria que eu tratasse ele de coronel. E um dia se discutimos um pouco, eu disse, não. Digo, João Alberto, o dia que nasceu, não nasceu com esse apelido de coronel, né? E ele acabou lhe botando apelido no senhor. Mas... E o Luiz Carlos Prestes, qual é a lembrança que o senhor tem dele? O Luiz, para meu pensar, meu ver, eu considerei ele quase como o pai. Porque esse homem nós defendeu alguma vez do perigo. Muita gente hoje questiona o comportamento da coluna Prestes. Alguns dizem que eles invadiam as cidades, as casas, faziam malvadezas. O senhor que acompanhou, que o senhor tem a contar para nós? Porque se nós brigava num povoadinho aí e nós vencia a batalha ali, então era dado saque livre aquele dia. Naquele dia? Aquele dia só. E no demais, como é que o Prestes... No demais era cuidado para não haver desordem, né? Alguma que existia, tudo era que ele não sabia aquilo, né? Ele levava tudo com muita ordem. Tudo em ordem. Né? E o respeito das famílias, das mulheres? Isso tudo ele usava muito, o respeito. Né? Era um homem bom. Homem bom. Né? O senhor se lembra do Luiz Carlos Prestes como pessoa, como fisionomia? Hoje, que eu falasse com ele hoje, eu me lembro dele. Eu nunca me esqueci do Luiz. Como é que era ele? Eu gostava muito dele, né? Porque ele era um homem que defendia a gente e muito sem cerimônia. Né? Ele era um homem humilde, simples. Muito simples, né? Ele vivia com a barba, ele tinha uma barba bem grande. Vivia com a barba branca de farinha de mandioca, comendo rapadura com farinha de mandioca. Ele acompanhava a coluna, ele nos contou, certo, Luiz Carlos Prestes. Graças a Deus, que essa eu não esqueci nunca dele, né? Na coluna acompanhavam, além dos piás que cuidavam das montarias, acompanhavam algumas mulheres. Quantas mulheres acompanhavam você? 32. 32, contadito. 32 tinha. E eram mundanas ou eram mulheres de soldados? Mundana. Né? E essas mulheres traziam algum... Uma vez tiraram elas fora e deixaram para não acompanharem mais. Onde é que foi isso? Isso foi para o norte, agora em que estado foi, não me lembro. E nós não deixamos, nós levamos. E o senhor já era piá? Foi o dia que eu ganhei o apelido da cara de sebo. Mas esse apelido está mal contado. Por que foi esse apelido, seu Pedro? Foi por causa disso, por causa das mulheres. Por causa das mulheres? Sim, porque eles deixaram e nós voltemos e levemos. E eu fui contar que as mulheres iam viajando, que então não as tivessem aceitado, elas acompanharam. O senhor é da opinião que se não quisesse mais elas, não tivesse trazido junto? Não, trazer junto então, né? E dessas mulheres o senhor arrumou alguma namorada para o senhor naquele tempo? Não, naquele tempo eu não tinha namorada ainda, né? Era muito novo. Tá certo. Seu Pedro,
passando o Rio Pardo, chegando em Santa Catarina, se atravessou rápido o estado de Santa Catarina, a coluna, né? Para se encontrar com o pessoal de São Paulo, próximo da Foz do Iguaçu, é isso? Na Foz do Iguaçu, sim. É. Como é que foi o encontro com as tropas paulistas? Ora, com a tropa paulista ali foi bem, porque não correu muito perigo. Né? Daí para frente a coluna começou a marchar Brasil lá fora. O senhor se lembra os estados, as regiões que vocês passaram? Me lembro. Dá para contar para nós? Pois as que eu me lembro, dá. Então vamos lá. Como aqui, já passamos aqui no um canto do Paraguai, né? Saímos em Mato Grosso, em Ponta Porã, né? De Ponta Porã? De Ponta Porã fomos indo para Goiás, aí atravessamos a virada de Mato Grosso, então passamos para o estado de Goiás, né? Do Goiás foram? De Goiás fomos indo, passando de um estado para outro, né? E como é que era recebida a coluna nessas cidades do norte do país? O pessoal tinha muito medo de vocês? Não tinha muito medo, não. Eram bem recebidos? Bem recebido. Quando vocês tomavam a cidade, o Luiz Carlos Prestes fazia algum discurso, algum pronunciamento, o pessoal da coluna? Não, era só a saque livre, como eles diziam, né? Aí podiam pegar alguma coisa nas lojas. Assim que começaram a terminar as tropas, o senhor começou a virar combatente, né? Uhum. Quando é que foi isso? Combatente, eu até não me lembro onde é que eu comecei isso aqui. Mas, Depois que terminou a cavalhada, que eu não tinha mais aquela obrigação, aí eu fui para os combates, né? qual é, na sua lembrança, qual é o combate, qual é o episódio que lhe mais marca, que o senhor ainda hoje lembra, seu Pedro? Pois é, mas não me lembro o nome do lugar. Mas para isso foi em Mato Grosso. Nós recebemos bala a hora do meio-dia. Uhum. Onde nós estávamos 4, perto de um lajeado, eles vieram para um lajeado. Ficamos 4 baleados, né? E aí, então eles estavam mais retirados. Então colocaram metralhadora para lá e bateram também, pelearam. E vieram e arranquemos os homens, estavam dentro de um lajeadinho, né? E foi pego 2 prisioneiros deles e 37 burros enciados, 36, que eram os homens, eram 36 homens, então 36 de cela e 1 de munição. Né? O senhor foi ferido desse combate também? Fui. Aonde que o senhor foi ferido? E assim, né, também. O pior foi esse aí, né? Como é que o senhor foi socorrido? Como é que o senhor foi medicado? Ora, até medicado não fui. Nós resenguemos com o doutor bebia muito. Tinha um doutor que acompanhava a coluna? O José Pinheiro. Bebia muito e o senhor não deixou mexer? Eu pedi a tesoura, que tinha muito pedaço de osso pendurado, e ele disse que eu não era médico, que não me dava as ferramentas. Me abusou um pouco, maroteou, digo, pois nem você é um borracho, não me bota as mãos também. E agarrei aqui, atorei tudo a dente, e nunca botou as mãos em mim. Como é que foi? O senhor atorou a dente? Dente. Enrolou um pano, fez o quê? Depois nós fomos baleados meio-dia, foi feito curativo de noite. Né? Uma dita mulher daquelas que nós tinha junto lá, era minha médica. Ela que lhe cuidou. Curativo. O senhor se lembra o nome dela? Me lembro, Peri. Uma castellaninha. Peri. Peri. Né? O senhor se lembra o nome dos seus maiores amigos, maiores companheiros na coluna? Me lembro de alguns. Conta para nós. Como tinha dos chefes, tinha o Nestor Veríssimo, né? Coronel Nestor Veríssimo. Capitão era. Então. Aquele me devia a vida. Por que o senhor salvou a vida do Nestor Veríssimo? Sabe? Nós íamos uma vez ia andando e quando vimos, repartiram nossa coluna, né? Deu fogo aqui. Então cortou uma parte para lá, outra para cá, e eu vinha mais para trás,
Era meio arriscador. Atropelei o cavalo. E lá adiante alcancei o Nestor, né? Correndo a pé, tinham matado o cavalo dele. Eu me lembro até o cavalo que eu andava, um tordilho salino. Eu sartei para a garupa e entreguei os estribos, o apeiro para ele. Digo, monta aqui. E escapemos, né? Então ele veio aí em Tupã me levar para Fernandes, né? Eu não quis ir. Que ano é isso? Né? Depois da coluna? Em 1940 ele veio. Eu veio ele procurar. Em agradecimento, o senhor ter salvado a vida dele. Uhum. Era para mim ir para lá com ele. Além do Nestor Veríssimo, quais os outros companheiros que o senhor tem na memória ainda hoje da coluna Prestes? Todos eles eram muito bons, tanto o Nestor como como é que é o nome do outro? Mas foi governo aqui em Porto Alegre. Cordeiro de Farias? Cordeiro, né? Homem bom também, né? Eu só me queixava do João Alberto. E dos soldados, seus amigos, qual é o nome? Gente boa. E o pessoal do 1º Batalhão Ferroviário, do Ferrinho de Santo Ângelo, não? Eles estavam no fim tudo entreverado, a gente nem sabia quem é que era aqueles. Não sabia quem era quem? Não sabia, né? Não, tudo entreverado. O seu tio que acompanhou a coluna, ele foi até o final? Hã? O senhor foi com o tio para a coluna? Foi. E ele foi até o final da coluna? Foi até o final. Veio de Bolívia também. Da Bolívia. Essa coluna, o senhor, no ano de 27, o senhor imigrou para a Bolívia. Uhum. O que o pessoal da coluna começou a fazer na Bolívia, chegando num país estranho? Estrada. Começaram a fazer a estrada. Nós entramos num sertão, né? Beira de uma lagoa. Essa lagoa é o rio Paraná. Diz que dava 18 quilômetros da onde nós estávamos para ir na caixa do rio. Nós víamos navio quando não tinha muito vento, a fumaça só do... E o senhor começou a construir estrada também ou teve alguma outra função? Eu tinha a mão estragada. Os dedos esses eram cravados para dentro. Em função do ferimento. Então eu cuidava gado. Boi para açougue, para serviço. Né? E fui me curando. Os médicos me furaram 2 latas, mandaram botar arco. E eu ia na lagoa, enchia, enroscava. E endireitou os dedos. Né? Lá em cima de uma madeira virava, como fosse ali, eu vinha de lá para cá. Virava, voltava a encher, era 3 viagens por vez. Essa era a fisioterapia para o senhor voltar a ter movimento dos dedos? Voltou, né? Bom, terminada a coluna na Bolívia, cada um foi para o seu lado, o senhor voltou para o Brasil? Eu voltei para o Brasil, sim. Que deu tudo no jeito, foi um homem buscar um companheiro lá, e nós estávamos em Mato Grosso, numa fazenda, pegando gado selvagem. Pegamos 500 e poucas reis, gado selvagem. Aí foi um homem de São Luís, lá da banda de São Luís, buscar um companheiro, e nós se quadrar muito com ele. Tinha o nome dele era Severiano, nós tinha apelido polaco. Negócio, o polaco vai embora, eu vou junto. Que nós éramos os capatazes do serviço lá daquela pegação de gado. Aí viemos para Bolívia, passei uma noite num hotel lá. Um hotel de... Lá, as paredes eram lascadas de coqueiro, ripa de coqueiro. E depois veio o Brasil, voltou a São Luís Gonzaga? Hã? Voltou a São Luís? Voltei. Passada a coluna Prestes, qual é o contato que o senhor manteve com os revolucionários, enfim, com o pessoal que lhe acompanhou nessa caminhada toda, nessa andança toda? É isso aí, se for algum que nós estava meio perto, se visitava enquanto prosseguia, conta causa ainda. Do norte do país, o senhor tem alguma lembrança quando a coluna passou na região norte do país? Me lembro de muitos lugares. Conta algum episódio que o senhor se lembra lá do norte. Me lembro de muitos lugares, mas quero dizer que a gente às vezes lembra de passagem, mas não se lembra que lugar era, que estado era também. Mas conta o acontecido então para nós, o senhor Pedro.
Ora, sabe que eu me foge tudo da ideia, homem, né? Eu sou o tal que... Uma que eu ganhei nome de mentiroso por causa de causa. E eu agarrei muita raiva e também Só conta a verdade hoje. não me lembro quase de nada mais. Às vezes que estou solita eu me lembro. Mas de noite não durmo, O senhor mora sozinho aqui? solito. O senhor não dorme de noite? Tem noite que não. E que o senhor se lembra dessas noites que o senhor não Me dorme? lembro tudo o que aconteceu na minha vida. Passa como fosse um cinema na cabeça. Passo aí a noite, às vezes, tomando mate, né? Escutando rádio, né? Bobeando, né? Lembrando da coluna dos tiroteios, dos combates. É. Que tiroteio a gente teve vergonha, né? E o que eu tenho muito na lembrança é que tudo que foi meio bandido, né? Não voltou nenhum. Esse pouco eu digo com orgulho até. Eu fui maroto. O senhor se viu obrigado a matar muitas pessoas na coluna, no combate? Saiba, nunca matei ninguém, mas não posso dizer que também não matei, porque em combate eu tive muito. O senhor disparava, você viu o inimigo? Sim, a gente atirava, não é? Agora, não posso dizer que matei e nem que não matei também. Mas viu muito companheiro morrer ao seu lado. Sim, vi muito companheiro morrer. Vi até um tenente, não me lembro o nome, sei que era um tenente. Aquele tomou uma rajeada, era um homem baixote, gordo, bem corado. Parou assim, caiu a buchada. Ele meteu a esquerda lá e juntou a buchada e brigou de revólver. 2 horas mais ou menos ainda. Foi aqui no sul ou lá no norte? No norte. E quando caiu, caiu morto. Né? Isso que é coragem de um homem, não é? Homem de coragem. Isso é coragem, né? Isso foi uma das coisas que eu nunca me esqueço também, aquele homem, né? E a religião, como é que era na coluna? Se tinha... Religião, sobre religião, não sei. Não tinha padre que acompanhava, capelão? Não tinha. Tinha uma mulher velha lá, uma dama, eles diziam. Não sei lá o que ela era. E quando morreu algum companheiro, ela que encomendava, fazia alguma... Ela que encomendava, né? Mas a maioria dos companheiros era enterrado sem velar. Enterrava, né? Mas não havia encomendação, viu? Não tinha tempo. Era para baixo da terra. Dando graça que pudesse suportar, senão ficava em cima. O bicho come, né? Depois que terminou a coluna pressa, o senhor não teve vontade de participar de mais nenhuma revolução? Primeiro tempo eu achei muita farta, homem. A falta da coluna. Achei farta barbaridade. Agora depois, em 32, quiseram me levar nas provisórias, naquela revolta de São Paulo. Eu não fui. Escapei deles, né? Como é que o senhor veio morar aqui no Remanso do Uruguai, aqui na Barra do Guarita, vivendo aos 86 anos, com muitas memórias da história do país? Pois é, mas isso aí, o senhor vê, a gente vem vindo, procurando melhora, e vem vindo, e a melhora nunca chega pra gente. E aí a idade chega, não é? Esse é o caso, vem vindo. Eu tive sorte, trabalhei, me coloquei e coloquei os filhos. Que ano o senhor casou, senhor Pedro? Eu tinha 25 anos, já não me lembro que ano. Quantos filhos? 8. Todo mundo mora aqui perto do senhor? Aqui, quase tudo aqui. Tem uma filha que foi para Paraná, casou e foi para lá, nunca mais veio. E tem um lá na cidade de Joia. Voltando a falar da coluna, o senhor, com as lembranças que o senhor tem à noite, quando o senhor se lembra da coluna, o senhor acha que valeu a pena essa luta, essa caminhada, tudo isso que o senhor fez dos seus 13 aos 16 anos? Lucro não apareceu, mas a gente aprendeu alguma coisa, né? O lucro foi aprender alguns modos de vida, né? Agora, quanto a outra coisa, passemos de tudo, fome, tudo, miséria de todo tipo. O senhor me contava que passou fome a ponto de comer couro com sal. Conta esse episódio para nós. Se o senhor atira aí
borraio aí, enrola bem, torra, depois estrala no dente, que nem comer pipoca, né? Mata a fome. Mata a fome. Como é que se prepara isso? Conta para nós. Assa no fogo. Atira, Enrola. ele atira no borraio aí, ele não é assado e nem queimado, ele fica seco. A gente come. Porque a melhor comida que existe é a fome que manda, que faz. Agora, o que ninguém atura é só a sede. A sede é A insuportável. sede ninguém atura. Agora, sem comer eu alcancei quase 3 dias. Né? Mas a sede ninguém passa. Neste caminhar, nesse andar da Coluna Prestes, quer dizer, se tomava muitos chás, muitas ervas, enfim, se usava muita planta medicinal como um remédio, seu Pedro? Nunca usemos. Nunca usemos. Né? E a comida, como é que era? A comida era carne, Era a coluna. com arroz, né? Também nas panelas de barro ainda, né? Como aquele dia que eu fui baleado, aquele dia perdemos uma galinhada bem grande, Por quê? porque a panela saiu rolando, né? E ela já estava com a galinhada dentro? Estava pronto já. É. E aquele jeito, então, além do senhor ferido, perdeu a... E qual é a receita da boa galinhada? O senhor podia contar para nós aí, para a Câmara? Assim, o respeito que nós estava com fome, não é? Não, mas qual é a receita? A receita não... Carneamos a galinha e temperamos. Tempera, vai pro fogo e arroz. Pô, a receita foi aquela. É fome que faz. A fome é que manda, né? Não tem. Eu comi uma vez, também estava com 2 dias e pouco já, eu comia carne de um macaquinho. Até hoje eu conto que não tem carne melhor, mais gostosa do que aquela. 2 dias sem comer. Onde a senhora estava onde naquela época? Aqui no Paraná ainda. Eu matei aí no Foz do Iguaçu. Né? Não tinha mais gado junto. Né? E que outros bichos vocês se viram obrigados a matar nesse Brasil afora? Achava para comer, matava. Na região nordeste do país, do norte do país, como é que foi? Também aconteceu disso aí, de às vezes não ter mais o que matar, a gente não tinha junto o gado. Tinha que se valer do que achava, né? Bichinho. O que achasse, matava e comia carne. Menos cobra. Cobra não. Seu Pedro, depois que encerrou a coluna, depois que terminou essa caminhada, que a coluna se exilou na Bolívia, o senhor chegou a ter medo de ser perseguido pelas forças do governo por ter andado junto com o Prestes? Não, eu até o dia que nós viemos embora, que nós pegamos o trem em Corumbá, viemos por água até Corumbá. E eu tinha largado 2 rapazes que foi preso num combate em Mato Grosso, foi aquilo. E me botaram a cuidar e eu não queria cuidar. Mas a divisa de Paraguai, mais ou menos daqui aquele poste lá. Né? Tinha tudo os marcos, de linha seca. Eu mandei, e eles me botaram de castigo, ainda cuidar um burro do Estado-Maior, um cargueiro. Eu digo, bom arrumar bem esse burro aí, digo, eu vou tocar o campo fora. Eu cutuquei o burro e o burro disparou, até que eu montei a cavalo, embromei. E digo, e vocês metam o pé, não tinham dinheiro. Se o senhor atira, nós, eu atiro sim, mas atiro por cima. Eu tinha 50 mil reais na gibeira, agarrei e dei para os rapazes, 2 soldadinhos. Eles que eram gêmeos, né? De origem italiana, aqueles rapazes. O dia que nós embarquemos no trem, em Corumbá, né? Tinha aqueles 2 soldados lá que me cuidavam, barbaridade. E se conversava e eu digo, o que vocês querem? Né? De repente um levantou e veio. Se o senhor é da coluna Prestes, eu digo, sim senhor. Eu não usava mentir, eu dizia certo. Aí foi. E já eu me lembrei, porque ele perguntou do combate em Cabeceira do Apa, né? Era o nome do lugar. Ah, digo, é vocês, né? Aí fomos conversando, especulando quantos presos fizeram, só 2.
E eu mataram, o que que... Não. Eles me botaram cuidar, um burro com cargueiro, eu digo, e os soldados. E o senhor o que que fez? Mandei embora. Era linha seca do Paraguai, mandei que metessem o pé. E eu lá numa altura que eu olhei para trás, que eles iam correndo, eu apiei e atirei, dei 5 tiros, mas eu acho que 100 metros por cima deles. Né? Depois só está ali o outro, é nós dois. Lutaram para mim ficar com eles. Por causa do tio chorou. Eu disse que ia ficar com ele. O tio não me deixou. Né? O tio que lhe acompanhou desde o começo da coluna. Então eu tive que vir por causa do tio. Mas fomos se achar com aqueles que eu dei escapola. Aqueles que o senhor salvou a vida deles. É. Como é que era o nome do seu tio? Pedro também. Pedro, o sobrenome? Pedro Alves da Luz. Ele tinha algum cargo na coluna? Não, soldado. Não tinha cargo nenhum. Pois é, seu Pedro, o seu depoimento, a sua história é realmente interessante. Gostaria que o senhor, já que o senhor está se lembrando de vários fatos, contasse dos seus companheiros da gurizada da coluna. Aprontava algumas, às vezes em quando? Como é que essa gurizada se comportava? Ora, os guris têm mais coragem do que o homem, né? O guri pode se dispor, é bicho nojento, ele não conhece perigo, mas tudo bons parceiros. Agora aquele... Ora, mas era Fulgêncio, eu acho que era o nome. Que era guri também, que eles foram matados, eram muito bandidinhos. E o Inácio, uma vez, ainda eu e o Inácio e uma mulher, aquela peria, aquela que foi minha médica, que me curou. Pelo jeito era sua amiga, porque seguido estava junto. Muito, né? E que se entregar, não. Vivo, não. Era só morto para eles pegarem nós. E eu e a Peri escapemos, e o Inácio, até que eu enxerguei, estava peleando a cavalo ainda. Estava rodeado de gente. Se mataram, nunca mais apareceu o Inácio. Bom, né? Amigo. Muito amigo e um índio honesto mesmo. Né? Na coluna? Muito pouco, eles não deixavam. O Prestes cuidava muito para isso. Onde tinha baixado, boliche, que tinha barril e cachaça, despejavam fora. Não dava para quando beber? Não. O Prestes era enérgico. Era enérgico, né? E ele mesmo exemplava as pessoas quando Ele precisavam? mesmo. Que tipo de castigo ele dava para o pessoal da coluna que promovia alguma desordem? Ele não dava, quer dizer, quando promovia uma desordem, ele prometia até de matar. Aí ele embrabava, né? Era só fazer desordem, desrespeitar a família, essas coisas. Senão ele não queria saber, né? Isso tudo eu vejo uma coisa, o senhor desde guri, dos 12 anos, teve ligado aos animais. O senhor deve gostar muito de cavalo. Gosto muito mesmo, né? Eu vejo agora o senhor tem 84 anos e aqui temos o seu animal. Um petiço bom. Que idade tem esse petiço? Ele está com 9 anos. E acompanha desde 6 anos, né? Tá 3 anos que eu tenho ele. Eu tinha outros. O que? Com essa idade ainda, se precisar laçar um touro ainda, eu vou. O senhor? Eu vou laçar ainda. A vida inteira o senhor então usou o cavalo como montaria? Sempre fui entendo muito da camperiada. Eu calculo que o senhor na coluna Prestes fez mais de 24 mil quilômetros ao lombo de um cavalo. Nessa vida, então, o senhor andou alguns milhares de quilômetros? E de a pé não caminhei. O de empelo enciado, fosse chucro, não fosse, eu startava. E andava a cavalo, né? O senhor aqui mora a uma distância de quantos quilômetros da Barra da Guarita, da cidade? Daqui lá, 6. E daqui a esquina Jabuticaba? Daqui a esquina dará 2 e pouco, 2,5, 3. E o senhor, quando precisa, sempre faz esse percurso a cavalo? A cavalo. A pé eu não posso sair, não tenho fôlego. A minha atraso na vida é só a falta de ar, de fôlego. Né?
Qual é o segredo de um bom animal, de um bom cavalo, o senhor que conhece animais, praticamente passou a vida toda lidando com um animal? O segredo do cavalo a gente tem que ir no lombo dele para ver. O cavalo que presta, eu conheço, eu sento em cima e agarro a rédea e balanceio. O senhor acha que o cavalo é um animal que entende o homem também? O cavalo entende. Sim, basta que a primeira arma do homem Animal. é o cavalo. Né? O senhor também já domou algum animal? Domar? Fui meio profissional nisso. Hã? Faz 3 anos que ainda eu domei aqui na Barra. 3 anos atrás, com 83 anos, está domando cavalo ainda. Quando eu comprei esse aqui, eu estava domando um cuiudinho do professor Luiz. Hã? Beleza, o seu Pedro é um exemplo de tenacidade, de luta, de trabalho e também é um arquivo histórico da história deste país, um dos períodos mais importantes, que foi a Revolução Tenentista. Como é que é? Pena que não aguento mais o serviço, mas ainda tenho terra. Né? Primeiro a minha moradia lá para cá daquele mato lá. Onde? Lá em cima. Pra Depois? Cá. Depois comprei aqui. Quantos anos o senhor mora aqui? Aqui 20 anos. E lá eu criei a fiarada tudo. O senhor mora nessa região há quantos anos? Vai dar 40 e poucos anos. Aqui neste canto do Brasil, na Barra do Guari. 40 e poucos. Eu entrei em 46. Valeu a pena toda essa luta, toda essa história, tudo que o senhor nos contou, senhor Pedro? Valeu a pena mesmo, porque agora eu renego, eu não... Estou muito esquecido, né? Não me lembro. Eu gostava que se eu fosse um cara que soubesse o menos assinar, eu cada vez que eu me lembrava das coisas, eu tomava nota, mas não sei. O senhor não escreve? Não escrevo, né? Mas não deu tempo para ir na escola nem ler, nem escrever? Nada. Não. E naquele tempo a escola era muito longe, né? E o finado pai era capataz de uma fazenda grande. E depois morreu ali na fazenda. Né? Que idade o senhor perdeu o pai, já que o senhor falou que quando foi para a coluna não tinha mais o pai? Eu não me recordo, mas nós era tudo criança. Ainda, tudo miúdo. O senhor habla espanhol? Que o pai morreu? O senhor fala espanhol? Não. O senhor falou recuerdo? Não falo. Apenas em brasileiro só. Perfeito. Esse é o depoimento, então, do seu Pedro. O senhor quer contar mais alguma coisa para nós? É uma pena que eu não sei ler, porque aí cada coisa que eu lembrava eu tomava nota daquilo, né? Aí a gente tinha muita coisa. Não foi lá a Redentora no Velho, aquele que eu lhe disse? Não, eu não consegui localizar ele, porque eu não consegui o nome dele. Qual é o nome, senhor Pedro? Não sei o nome. Não me lembro o nome dele. Mas é muito simples, o senhor chega na rodoviária e pergunta onde é que mora o tal um curandor. Não é o Serapião, né? Porque o Serapião está na Bicaco. Não é o Serapião, é outro. Eu vou tentar localizar, e se eu localizar eu vou passar essa fita. Agora aquele, se ele está vivo, aquele ele compra, porque o velho de uma ideia medonha. Ele acompanhou a coluna também? Acompanhou. Já um dia eu estava no hospital, lá em Três Passos, cuidando de uma irmã, e ela pegou no sono e chegou umas mulheres ali, então eu agarrei, saí lá para um outro, caminhar nos quartos lá, uns velhos lá. Aí aquele velho me pediu, perguntou onde morava, eu contei, me pediu por que essa cidade ganhou esse nome de Tenente Portela. Eu digo, porque foi morto no Rio Pardo, um tenente. Digo, e trouxeram orçamento, eu acho, ali no final. Digo, ganhou esse nome, né? Ele começou, ele estava me conhecendo, o velho sem vergonha. É uma pena que é muito surdo. Mas aí pegou contar causa para os parceiros, que os outros tinham mais 2 velhos ali com ele. Contar minhas artes que eu fazia e tudo. Ele estava se lembrando das suas molecadas. Bravo o velho, aquele estava contando. Apelido, tudo. Eu tinha outro apelido. Qual é o outro apelido que o senhor tinha na coluna? Quatiara. Quatiara? Quatiara. E esse apelido, por que veio esse Quatiara? Porque era brabo. Né? Era um guri metido. Era metido. Isso é porque eu era meio couro quente.
brabo. Andando por esses matos aí, muito bicho do mato, muitas dificuldades vocês encontravam? Onça? Onça não, um bicho muito arisco, isso aí não enxerga. Eu enxerguei um tigre no sertão da Bolívia, num carreador. Vi que ele atravessou, mas só o relâmpago, né? É difícil a gente enxergar ele. Bicho muito arisco, né?